que é? Na verdade não é nenhum dos dois. Assim, na minha conversa com a Federação das Seguradoras e com as seguradoras, o que eles todos repetem é: isso não é o seguro garantia, isso não é o nosso seguro de risco de engenharia, porque em nenhum dos dois a gente faz as duas coisas que vocês estão querendo no Brasil. É por isso que a gente tem insistido em tentar não usar a nomenclatura dos seguros atuais para não deixar dúvida. Nós estamos falando de uma outra modalidade de seguro. Falaram, mas vocês estão inventando uma modalidade de seguro? Não. Ela já existe fora do país. E ela já existe no Brasil para alguns contratos privados em que elas são comercializadas pontualmente. Então você fala assim, não existe. As seguradoras que têm a carteira, elas falam, não existe uma carteira desse tipo de seguro. Eu tenho esses seguros. Mas eles tem uns que vão pôr ele lá junto com o risco de engenharia, porque ele não é um produto estándar hoje no Brasil. Ele é um produto estándar na Alemanha, ele é um produto estándar nos Estados Unidos, ele é um produto estándar em algumas operações internacionais grandes que acontecem esparramadas no mundo, inclusive no Brasil, mas ele não é um seguro estándar no Brasil. Essa é uma das dificuldades, você vai ver que eu vou chegar agora mesmo, quando a gente fala assim, mas eu tenho condição técnica de implementar isso? As seguradoras têm feito uma ponderação que vocês vão ver que é grave. Ela fala, talvez não imediatamente. Mateus, o risco de engenharia, ele envolve muito assim, uma obra de túnel, por exemplo. Então, se você está executando e ocorre alguma coisa fora do que estava previsto pelo projeto, um fato inusitado não previsto, aí que o risco de engenharia atua. Pois é, por isso que eles dizem que, quando eu fui conversar na federação, eles falam, isso é um seguro de execução. Nós não temos, o que a gente tem de seguro de execução? Não tem seguro de execução. Você tem o seguro de risco, que é, aliás, muito mais voltado para os danos causados pela obra do que pelo comprometimento da própria obra. Você tem o seguro garantia, propriamente, garantia de execução, que ele está ligado a penalidades e a complementação de valor de indenização. Agora, um seguro... E aí, gente, vamos entender. O principal objetivo disso aqui não é ter uma seguradora para me pagar o prejuízo. O principal objetivo disso aqui é terceirizar a fiscalização da obra. Isso tem que ficar muito claro. Eu falei isso para as seguradoras várias vezes. Eu falei, não olhem para esse projeto como uma oportunidade de vender seguro. É uma oportunidade de criar uma estrutura de fiscalização. Se não criar uma estrutura de fiscalização, vai dar errado. Ou parceria, né? Mas aí isso que a gente tem discutido, vocês vão ver aqui, não precisa ser ela fiscalizando, para contratar quem fiscaliza, não tem problema nenhum. Tem empresa só de fiscalização, gente. Tá cheio aí. Mateus, em relação ao custo do seguro, o Brasil tem um custo de seguro muito caro. Tem. Isso não vai acabar inviabilizando também Eu vou. contratação disso? Vocês estão muito sem graça, que vocês estão dando os problemas todos antes da gente chegar lá. Tô brincando. De todos os meus medos, esse é o meu maior medo. Mas eu tenho uma resposta para te dar que eu ouvi outro dia e me deixou pensando. Falou assim, será que é mais caro do que pagar os claims que a gente anda pagando por conta de corrupção? Só no primeiro momento, né? E aí a outra coisa que eu vi foi, esse seguro vai custar muito caro no dia 1, Isso. porque no dia 1 as seguradoras não têm track record nenhum para fazer a conta de quanto custa efetivamente o risco. Gente, como é que chama essa especialidade matemática mesmo? Atuária. Né? Não tem registro atuarial para poder fazer o cálculo. Agora, a partir do momento que você avança, e aí vocês vão ver que tem hoje no projeto, na minha proposta, uma interrogação que é se nós não deveríamos escalonar o percentual da cobertura ao longo do tempo e o tamanho das obras ao longo do tempo, para dar tempo dessas duas coisas se acomodarem. O custo se acomodar e a estrutura se acomodar. Doutor Fernando, se eu me levantar. Eu vou fazendo a minha pergunta, tendo em vista a ordenação do poder público nas concorrências, que hoje já é combinado, isso é claro para todo mundo, os jovens aí estão vendo pela televisão que a mídia é essa mesmo, a combinação de licitações, cada um dá um preço. E vindo o seguro a inteirar desse processo também, certamente vai elevar, porque ele vai ter que garantir toda a obra, inclusive os riscos do meio da obra de descobrir que etapas serão mais onerosas do que a inicial. Né? A minha aposta, doutor Fernando, é de que esse custo no médio prazo desaparece. Pelo ganho da qualidade, pelo ganho do prazo e pela garantia de que a obra vai ser entregue. Porque esses três problemas custam para a gente um volume de dinheiro que a gente não consegue calcular. Então, assim, essa é a minha expectativa, mas essa é uma conta, o duro disso é porque é igual ao experimentalismo sociológico, né? A resposta definitiva para essa pergunta, nós só vamos ter depois que a gente rodar. Então, assim, a gente pode descobrir com 1 ano de experiência que a ideia foi muito ruim. É por isso que eu não posso simplesmente propor a lei, porque vai que ela é aprovada. Ela tem que ser muito discutida antes. Então, eu estou com reuniões, eu conversei com o setor de seguros,
estou conversando tem reuniões marcadas com o Seduscom, com o Cicepote, com o pessoal das empresas de fiscalização, Sinaempo, né, que é o Sindicato das Empresas de Fiscalização de Engenharia. Depois eu voltar a conversar com as seguradoras. E aí tem a conversa com o poder público, que também não é fácil, porque tem uma outra coisa aqui que até vocês não ponderaram ainda. Os órgãos de fiscalização do poder público olham para esse projeto como se esse projeto fosse um projeto que está acabando com a carreira deles e que está dizendo que eles não prestam um bom serviço. E que, na verdade, de forma indireta a longo prazo, pode ser isso mesmo. Mas não é uma implicância com as pessoas, gente. Assim, isso as pessoas têm que entender. Assim, eu não estou falando que o cara é ruim. Eu estou dizendo que ele não tem estrutura para trabalhar. E eu estou dizendo que até agora ele vai me desculpar, mas basta ligar a televisão. Não precisa fazer mais nada para saber que não está funcionando. Então, só para dar a palavra que ele está. Nesse projeto você não consegue encaixar nada que envolva o superfaturamento da obra e ser responsabilidade da seguradora, ou futuramente um processo do Ministério Público. Eu consigo travar o preço pelo qual a obra foi adjudicada para eu não ter que pagar a complementação, mas eu não consigo garantir, porque assim, isso a lei já fala que é proibido, mas eu não consigo garantir que vão cumprir a lei naquilo que o Fernando acabou de falar, que é a combinação prévia de preço para superfaturamento. Fiz a obra, beleza, entregou, acabou, no preço que foi combinado, mas amanhã eu chego lá e falo, não, veio o Ministério Público falar, é só para o superfaturado. Material mais caro, essas coisas, que a gente sabe como é que funciona. E nisso, a seguradora fica responsável por isso. Então, no momento de orçamento, ela já vai no preço praticado pelo mercado e fala, isso está errado, isso não pode. Entendi o que você está falando. Quando a gente está falando de licitação com planilha aberta, isso é mais simples. Só que a maior parte das nossas licitações do Brasil são licitações de planilha fechada. O cara me dá uma planilha de custo unitário só para falar, para mostrar que ele tem um racional de preço. Mas ele não se vincula na planilha de preço por item. Não sei quem conhece aqui a licitação bem, mas quando você faz a formação de preço, você apresenta uma planilha e o único valor que vincula o contratante é o valor que ele pôs no final. O resto do valor é da conferência. Quando a gente tem com preço aberto, aí dá para fazer isso com mais tranquilidade. Nas de preço fechado é difícil porque o próprio poder público ele não pede um critério muito rigoroso. Ele fala assim, me apresenta uma conta aí só para eu poder conferir para ver se você não está mentindo. Agora, normalmente ele está mentindo, fez a conta, é feita de forma muito superficial. Uma outra coisa que eu queria discutir com vocês, a gente pode até discutir agora, eu ia falar mais para frente, mas a gente pode discutir agora. Eu tenho uma dúvida, não estou falando de Odebrecht na Petrobras, não. Estou falando nessas obrinhas nossas aqui de asfalto vagabundo e tal. Eu tenho dúvida se a maior parte das nossas obras são superfaturadas hoje. A impressão que eu tenho é o contrário. Eu tenho a impressão que a maior parte das nossas obras hoje são subfaturadas para ganhar depois no reequilíbrio e para entregar um produto de muito menor qualidade do que o que foi especificado. É muito menor qualidade. Então, é claro que eu tenho problemas de superfaturamento, mas hoje eles me parecem estar muito mais concentrados nas grandes estruturas criminosas do Brasil do que nas pequenas licitações do dia a dia. Eu não sei se vocês percebem. Agora, respondendo a sua pergunta concretamente, em lista fechada eu não consigo ajudar. Nas de item por item a gente pode pensar em alguma coisa, quando for licitação por item, pode poder pensar. Eu vou... Não sei quem está anotando hoje. Você. Diga. E a previsão de que seguradoras americanas, alemãs já estão especializadas nesse tipo de trabalho, de segurar essas obras, participarem, já que elas têm mais experiência. É óbvio que elas vão... Na verdade, nós estamos falando de seguradoras que já estão no Brasil, né, gente? Assim, não estamos falando de seguradoras que não estão aqui, não. E as maiores seguradoras do mundo hoje são monstros mundiais, né? Elas estão em todos os lugares. Elas só não vendem as mesmas carteiras em todos os lugares. Então, algumas delas elas vão ter que importar tecnologia que elas mesmas já detêm em outros lugares e adaptar à realidade brasileira. Eu vou te mostrar isso, na hora que eu falar desse escalonamento, eu vou tratar disso com um pouco mais de cuidado. Mas uma outra coisa importante, só para a gente poder avançar na direção disso que vocês estão perguntando. A gente pode fracionar as frentes de trabalho, não tem problema nenhum. Obviamente, a apólice continua responsável pela obra como um todo, independentemente do fracionamento, que essa é uma outra coisa importante. Ah, não, essa parte foi descumprida, é do fulano de tal, meu filho, não quero saber, não. A contratação do seguro é uma só. Se tem uma frente de trabalho sua que está falhando, porque você subcontratou essa frente de trabalho, corra atrás e resolva o problema. Eu não vou fracionar o seguro. Com relação a aditivos, por exemplo, só para entender um pouco melhor, acho mais ou menos nesse caminho que você e o rapaz me colocaram, eu fiquei um pouco confuso. Por exemplo, eu sei, não, quer dizer, sei não, eu imagino, né? É um terreno que eu não conheço muito,
que esses aditivos contratuais eles sejam algo comum e algo que seja prejudicial. Então, se a obra é contratada por 10 milhões, eu acho que pode fazer um acerto de até 20%. 25%. A seguradora vai atuar nisso também. Esse se é o os item- 25% não der Esse para é o poder item terminar 2 a que obra. está aqui. Se a seguradora não concordar com a modificação do contrato, o contrato não pode ser modificado. Então, como ela não pode trabalhar sem cobertura, se o poder público for lá e mudar o contrato sem autorização da seguradora, a gente está excluindo a seguradora. Fala, Matheus, mas aí você facilitou a vida da seguradora. Não, eu transformei a vida do gestor público no inferno, porque ele acabou de praticar crime de responsabilidade. Então eu estou dizendo para ele, amigo, você não faça aditivo contratual sem seguro, não. Porque se você fizer sem anuência da seguradora, o seu pescoço acabou de ser colocado na guilhotina. Você vai ter a cabeça cortada. Então, a gente está dizendo, não, o que está dizendo, na verdade, o texto não é possível a emenda do contrato sem que a seguradora emita nova apólice dizendo que aquilo foi feito. Exatamente para que ela se responsabilize por essa conta. Para que ela diga que a conta foi acompanhada e que a conta fica de pé. E se tiver distorção na conta, a seguradora pode ser Responsabilizada na cobertura. Uma outra coisa que vocês falaram aí, esse subfaturamento e uma entrega de um produto, vamos dizer, de pior qualidade. Isso é problema da seguradora, A concorda? seguradora seria responsável pelo produto, porque é o que a gente vê muito acontecer. Né? Essa que é a Entrega questão. uma obra muito abaixo do nível que era suposto de ser. Exato. Cláudio, assim, o nível de serviço nosso é muito baixo, o acompanhamento dele também é muito baixo. Basta ver a falta de qualidade do nosso asfalto, gente, coisa deplorável. A qualidade do nosso asfalto, assim, fala, mas ele foi mal especificado. Não foi. Ele é mal executado. Não foi mal especificado. Exato, e nesse caso A seguradora é responsável pela garantia da qualidade. Se não está na qualidade, ela que manda fazer outro. Ela manda. Ela é obrigada a refazer a obra. Ela é obrigada a refazer a obra. E não é a pagar para que eu refaça. Ela é obrigada a refazer a obra. Essa é uma das discussões que o Dr. Marcos estava tendo comigo. Ele falou, Matheus, mas a seguradora não dá conta de refazer. Fala, o poder público também não dá. E olha aí o que está acontecendo, eu preciso que alguém se responsabilize por isso. E eu prefiro confiar na iniciativa privada do que no poder público nessa hora. Eu não confio no poder público. Se a seguradora estiver observando a obra e vendo os estágios, Ela interrompe antes. ela vai saber antes, Óbvio, aquilo é não vai óbvio. sair direito. Mas, Cláudio, é por isso que eu tenho certeza que a qualidade da obra vai melhorar. Ninguém briga com o banco, não, gente. Ninguém briga com seguradora, não. Esse banco está a passeio no mundo, não. O mercado financeiro está a passeio no mundo, não. Alguém, por favor. Na verdade, o projeto, então, ele permite a alteração do contrato, porque, por exemplo, há uma tradição brasileira nos contratos de seguro, que qualquer alteração no contrato de seguro tem que ser bilateral, né, com anuência. Mas há também uma tradição no direito administrativo brasileiro, lá na 8666, que são o poder unilateral da administração em exercer o poder de 25% sem anuência do contratado. Na verdade, é exatamente criar uma trava nessa elasticidade. Dizer o seguinte, fala assim, o poder público pode fazer o que ele quiser, mas ele entenda. Ele está rompendo o seguro se ele não tiver homologação do seguro. Por outro lado, a contratada acabou de ficar sem a cobertura securitária. E aí é por isso que a ideia é, sem contrapor a 8666, para a gente não correr o risco de dizerem que a proposta é ilegal porque ela afronta a 8666, nós vamos falar, não, pode continuar fazendo, eu estou criando um requisito adicional. O requisito adicional é, eu preciso viabilizar uma homologação de seguro adicional. Senão, não é possível. Até tem eu pulei aqui, desculpa. Até a gente fala aqui que se a alteração for só no valor, a seguradora tem que, na apólice inicial, já ter admitido que ela estende a garantia mediante pagamento adicional, obviamente. Se for só do valor.